Oi, gente, tudo bem? Voltamos agora com um convidado super especial que vocês vão estar amando a história dele, conhecendo. Ele é cantor, compositor, psicólogo, entende de pessoas como ninguém. Aliás, né, hoje em dia, ele vai falar melhor aqui como que ele entende tudo isso, a nossa cabeça. E tem uma história linda, ele é pai, marido, amigo, tudo que vocês imaginam que ele faz um pouquinho, viu? Então nós vamos conhecer um pouquinho a história do Rinaldo. Tudo bem, Rinaldo? Tudo bem, Jaque. Olá a todos. Eu agradeço muito a oportunidade que a Jaque está me dando de falar um pouquinho de mim aqui. Eu que agradeço a oportunidade de receber você com a sua história. E a gente quer saber, é Rinaldo Company Garcia. Company Garcia. E Rinaldo, como é que é essa sua história? O Rinaldo, como é que é a sua história? Onde que você nasceu, de onde que você veio, morou, cresceu? Bom, eu sou aqui da Zona Leste, nasci em São Paulo mesmo. Certo. Já nasci deficiente visual. Uhum. E uma família de 5 irmãos, né? Tive como que eu posso dizer, uma catarata congênita, onde até os 38 anos eu enxerguei um pouquinho, né? E dos 38 para cá, eu perdi totalmente a visão. Certo. Isso, nenhum dos seus irmãos, só você que teve... Eu tenho uma irmã que é autista. Certo. E também deficiente visual, porque os meus pais eram primos. Por isso que eu tenho essa deficiência. Entendi. E aí de criança você teve uma infância um pouco mais complicada? Não houve tratamento ou eles tentaram algum tratamento quando criança? Eu só fiz 23 cirurgias nos olhos. Meu Deus. Só nos olhos foram 23. 23. Então desde criança operando... Eu não consegui, assim, eu sei que são 23 porque teve um dia que eu parei para ficar contando. Certo. Né? Uhum. Então o tratamento vem desde 1 ano de idade. A primeira cirurgia tinha 1 ano. E você chegou a frequentar a escola, Sim. Tudo? E naquela época ainda não tinha esses cuidados que se tem mais hoje, né? Mais recursos, vamos dizer assim. Olha, eu tive muita sorte, na verdade. Tem uma escola aqui na Zona Leste... se chama Dom João Maria Ogno. E até hoje é assim, é uma escola estadual que ela tem uma sala de recursos, e sempre teve, que existia uma professora ali que ensinava o braille e quem tinha também uma baixa visão. E eu aprendi o braille lá e já fui para a sala comum, normal, né? Estudei lá. Entendi. Aqui na Vila Esperança, e comecei lá, né? De lá eu fui para... Aí fiz ensino médio em outra escola e fui para a faculdade. Eu acho que o maior desafio foi na faculdade, porque eu acho que eu sou o segundo ou terceiro deficiente visual, psicólogo cego, vamos dizer assim. Entendi. Né? Uhum. Então não tinha recurso nenhum, não tinha livro, a gente tinha que estudar em grupo, e a minha mãe lia muito para mim, a Vânia, que hoje é minha esposa, também lia, a gente namorava, né? Ela lia também para mim. E eu tinha um grupo que nós nos reuníamos, assim, um lia o texto e os 4 ou 5 discutiam aquele texto. Certo. E foi indo, e depois virou um grupo de 12 no 5º ano. E quando eu faltava, eles se reuniam também, estudavam. Então, quer dizer, começou comigo e o pessoal acostumou daquele jeito. Acabou virando rotina. E esse grupo existe, assim, a gente, pelo menos de 4 ou 5 pessoas, a gente se encontra até hoje. Desde aquela época? Desde aquela época. Entendi. Né? Eu me formei em 93, vai fazer 30 anos, vou fazer 30 anos de formado este ano. E ainda a gente é muito amigo.
A Rose, que você conhece, psicóloga, é Sim. daquele grupo. Ah, a Rose é daquele grupo. A Rose é maravilhosa. Essa sensibilidade, né? E é legal que vocês formaram esse grupo, porque isso também dá uma inspiração até para quem se limita, né? Porque eu acredito que tem muitas famílias ainda que colocam. Como você falou, eu tive sorte de ter pessoas que foram te auxiliando nesse caminho, né? Eu também penso que o incentivo da família é muito importante, Sim. né? A minha família, a minha mãe me incentivou muito. Assim, ela, em princípio, ela me super protegia muito, né? Cuidado com isso. Parecia um bibelô, né? Então, eu lembro que eu tinha, acho que 16 anos, eu falei, mãe, eu quero andar sozinho, né? Porque eu tinha que andar sempre com alguém. Que ousado. Aí ela falou assim, não, mas é perigoso. Aí eu comecei a fazer amizade com os meninos da minha idade, que não enxergavam também. Ai, não, você tem que andar sozinho. Eu com medo danado, né, na época, mas eu falei, eu tenho que andar sozinho. Uhum. E tudo foi acontecendo ao mesmo tempo. A música também, eu já vou falar da música. Mas aí, a minha mãe, ela falou, eu falei pra ela, eu queria que você me comprasse uma bengala. E lá na escola, tinha uma professora que a gente fez amizade, e ela era especialista em locomoção, né? E eu falei, você quer me ensinar? Se chama Cecília. E ela, eu quero. Eu pedi para ela me ensinar. Aí eu comecei a andar sozinho na Vila Esperança, nas redondezas da escola. E minha mãe nem sabia. Aí eu pedi para ela comprar uma bengala para mim, comprou. Aí eu falei, eu vou procurar emprego. Como assim? Aí eu pedi para os meus amigos irem comigo. A gente ia se encontrar lá no centro da cidade de São Paulo. E ela ficou desesperada. Ela foi comigo no ponto de ônibus. Eu entrei no ônibus e fui embora. Ela ficou desesperada. Meu Deus, esse menino vai, né? Eu fui com os meus amigos procurar emprego. Fiquei todo feliz. Aí, quando eu me senti assim, eu me senti um passarinho. E né? os amigos também não enxergavam? Não. Ai, meu enxergava. Deus. Ninguém enxergava. Aí nós saímos, né? Que ousados. Saímos. E foi a primeira vez que eu saí. Quando eu cheguei em casa, ela estava desesperada. Quando eu voltei, né? E começou assim. Eu comecei a sair sozinho. E ela falava, volta cedo. Não volta quando tiver escuro. Eu enxergava um pouco na época. E eu voltava quando estava claro, no dia seguinte. Né? Não tinha telefone em casa. Não existia celular. Assim, é aquele adolescente meio, não diria rebelde, mas eu queria a minha independência. Eu tinha que dar um choque na minha mãe, né? Porque minha mãe é espanhola, uns valores bem radicais, né? Um ser humano, assim, que não dá pra gente quantificar ou qualificar o quanto era evoluído, a luz que ela tinha, mas ela era muito medrosa, né, assim, que poderia acontecer comigo, né, e eu fui me libertei, né, me libertei, fui para tudo que é canto, aí a música começou a aparecer na minha vida, os meus amigos tocavam, meu primo era músico, ele começou a me levar pra noite, meus amigos pra noite, então aí eu comecei a tocar na noite, aprendi a tocar violão, cantar, compor, tudo ao mesmo tempo veio assim. Eu com 18 anos compus a minha primeira música, que daqui a pouco eu vou, se você permitir, eu vou mostrar pra vocês. Você já ousado, saindo, indo embora, deixando a mãe, eu nem vou falar. Pode tocar. E aí o que aconteceu? Comecei a tocar na noite, e onde eu ia tocar, a família toda ia. Ai, meu né? Deus. Era muito gostoso. Família e amigos. E começaram a surgir os festivais de música. Eu comecei a participar também. Ganhei alguns. E a família indo junto.
Festival do Estado de São Paulo, festival, enfim, de cidades do interior, que eu ia só, muitas cidades eu ia sozinho para festival de música, né? Aí minha mãe já relaxou, não teve jeito, relaxou, né? Assim, relaxou no bom sentido, aí sem medo, né? Já confiava em mim, sabia que eu voltava inteiro para casa, estava tudo certo. De vez em quando com um arranhão aqui, outro ali, né? Porque as árvores elas, principalmente quando chove, para quem não é deficiente visual, não sabe dessas coisas. Quando a gente tá andando na rua, quando chove, as árvores, com o peso da água, elas ficam os galhos mais baixos. Sim. Só que a bengala não enxerga isso. A bengala vai no chão. E a gente, às vezes, passa e raspa o rosto na árvore, né? Enfim, então de vez em quando eu chegava com... Então, ela falou, onde foi? Caiu, né? Ela não, foi a árvore, ou foi o portão que deixaram aberto, o orelhão que ele não sabia que eu ia passar lá e tava lá, eu bati nele, né? Então, antes tinha orelhão, né? Na minha época tinha orelhão ainda, agora eu não também, tem mais. Eu peguei essa fase do orelhão. Né? E caixa do correio, que ficava no meio, às vezes no meio da rua, lixeira. Tem muitas, essas barreiras arquitetônicas tem até hoje, né? Sim, que a gente até comentou, né, Jaque? Sim, a gente já falou sobre isso. Que agora tá melhorando com esse negócio de acessibilidade, de inclusão, essas coisas todas. As coisas estão começando a melhorar, mas a gente encontra muito ainda disso. Falta muito, né? Falta muito. E assim, existe um apoio nisso hoje, que você tem um maior conhecimento, né? Eu tava até comentando outro dia que eu falei assim, que eu até comentei, falei, nossa, o meu psicólogo é deficiente visual. O pessoal falou, como assim Como? As pessoas não... A gente é tão limitado, eu falo que a gente é limitado. A gente é tão limitado que a gente acha que o outro, por qualquer motivo, qualquer coisa que seja, ele não vai fazer, ele não vai desenvolver, ele não vai desenrolar. E aí você vem com toda essa história que você saiu, sumiu, foi lá procurar emprego. E aí o senhorito que tá em casa, que tem perna, braço, enxerga tudo, fica lá, não vou. E aí você começa a enxergar um lado que você fala, poxa, ele vê a vida muito melhor do que a gente, que você quis a sua liberdade, você foi, mesmo com toda a proteção da sua mãe, que ela tava te protegendo. Sim. Né? Acho que mãe é mãe. Mãe quer proteger de qualquer forma. Né? Uhum. Mãe tem essa questão de querer pegar no colo e não deixar sair de casa. Eu tenho minha mãe que é assim também. Minha mãe, se pudesse, todo mundo morava junto, numa única casa. E tem essa questão da proteção. Por amor, né? Por amor. E é legal que você foi se descobrindo outros dons, né? Uhum. Cantar. E a psicologia, ela veio depois da música, antes da música? Psicologia, desde criança eu sempre gostei de psicologia. Desde criança. E acho que se eu não fosse psicólogo, eu seria psicólogo, né? Então, assim, se eu enxergasse, eu teria feito medicina. Eu gosto muito de medicina. Inclusive, até estudo, né? Estudo uma doença, estudo outra. E trabalhei num lugar que tinha muitos médicos e conversava com eles, né? Uhum. E sempre gostei muito. Mas a psicologia, ela veio de uma forma natural na minha vida. Quando eu terminei o ensino médio, já naquela época a gente prestava vestibular, estudava para prova. Hoje é fácil entrar, né? Uhum. Mas aí fiz quando eu fui na faculdade, como que eu vou prestar vestibular na faculdade? Já foi um transtorno lá na faculdade. E aí eu falei, olha, eu preciso fazer a prova. O que vocês vão fazer? A gente vai dar um jeito. Aí deram um jeito. Fizeram a prova em braille para mim, onde eu tinha que ler a prova e tinha alguém perto de mim que ia anotando as questões para mim. Questão A, questão B, questão C. Agora a redação. Como é que vai ser a redação? Esse foi o maior transtorno. Eu tive que ditar para a pessoa letra por letra, vírgula, Nossa. ponto, exclamação, interrogação. Imagina você ditando, você tem que imaginar
é muito mais difícil do que você escrever, que é uma coisa muito mais automática. Sim. Né? Falei, meu Deus, essa redação eu vou me arrebentar. Né? E deu certo. Né? Não sei o que aconteceu, claro que deu certo. Né? Mas foi o mais difícil. Na faculdade, as provas da faculdade, eu posso falar falar categoricamente que eu nunca colei. Não dava, né? Colar de quem, nem né? sopraram, tem certeza? Oi? Dá pra soprar. Uma amiguinha do lado. Falar pra alguém eu falava, mas eu colar não colava. Né? E as minhas provas eram orais. Ou eu sabia ou não sabia. Né? Era ali de frente com o prof e não tinha nem como fugir, né? Assim, às vezes o professor pedia, quando não dava pra fazer oral, pegar alguém de um outro curso para escrever a prova pra mim. Eu ia ditando e a pessoa ia escrevendo. Né? Isso aconteceu já. Né? Então, hoje tem bastante coisa em braille também, né? Se for ver daqui. Não, hoje mudou muito. Hoje a tecnologia me ajuda muito. Né? Hoje eu leio os livros no celular, tem equipamentos que a gente consegue ler. Se fosse hoje seria muito fácil. Então, você tem um negócio, um aparelhinho que lê, não tem? Que ele vai olhando o livro e... Tem, é um óculos que se chama Orkan. É um óculos muito caro, que se chama Orkan, que ele tem é como se fosse um pendrive, assim, na haste dele. Na frente é uma câmera e atrás é um alto-falantezinho. Eu abro o livro, aponto o dedo pro livro, ele fotografa e já vai lendo pra mim. Né? Qualquer livro, jornal, revista, um data show, enfim, ele lê tudo. Aliás, quantos livros já leu? Porque toda vez que a gente conversa, você fala assim, tem um livro que eu vou te indicar, né? Aí eu fico eu assim... não sei quantos livros. Esse ano acho que eu já li uns 10, 12 livros, né? Mas Em que momento isso acontece? Porque eu quero saber, porque eu também quero... Na hora do almoço, quando o paciente falta... Eu acho que na hora do almoço eu tô fazendo coisa errada. Eu chego lá no consultório, pra quem não sabe, eu passo com ele. Ele fala assim, já que você leu o livro tal... E aí eu olho assim e falo assim... Aí acho que ele percebe que eu tô mentindo. Ele fala, então lê, anota aí. Eu falo, gente, em que momento ele leu tudo isso de livro nessa vida? Eu falo, nossa, e ele lê esses livros. É porque, já que assim, a gente, no caso da leitura, que é o PDF, que a gente, o leitor, no caso, que é uma voz sintetizada ou uma voz humana gravada, né? Que ele lê pra mim. Eu tenho a possibilidade de acelerar a voz. Então ele lê rápido, eu tô acostumado, como se fosse quase uma leitura dinâmica. Então, eu tô acostumado. Às vezes quando tem alguém vendo, eu mexendo no celular, a pessoa fala, não entendo nada. Né? Porque o celular é rápido. Né? E tem colegas que não enxergam que ele é mais rápido ainda. Né? Mas dependendo do livro, eu gosto de uma leitura mais cadenciada. Igual um livro que eu tô lendo agora, tem que ser bem cadenciado, porque é uma leitura para você, tem a ver com filosofia, então você já vai para pensar mais. Quando é uma história, nem tanto, mas quando é um texto assim, técnico, aí tem que ser mais cadenciada a leitura. Não, mas eu falei, meu Deus, como ele tem essa aptidão para ler tanto livro, fazer tanta coisa, né? E é que você gosta de ler também, né? Isso também facilita, porque eu acho que com livros você tem que ter uma intimidade, né? Você tem que... Vai ali, a gente é da biblioteca. Eu sou da era da biblioteca, né? Aquela que ia na biblioteca. Então... Mas eu acho que... E essa acessibilidade... Você tem contato com alguma criança que tem também? Como é que ela faz hoje em dia? Vamos supor que uma mãe está assistindo e tem uma criança deficiente visual. Aliás, eu te perguntei isso no particular e eu gostaria de falar de novo. Hoje chamar uma pessoa, falar assim, ele é cego, qual é a nomenclatura melhor? É cego, é deficiente visual? Olha, isso é muito importante. É melhor falar é cego. Sabe por quê? Imagina que o cara tá na beira da calçada, vai atravessar a rua. Ô, deficiente visual, cuidado, o carro já pegou. Sai cego, pronto. É mais fácil. Gente. Né? É melhor chamar de cego do que deficiente visual. Agora, ceguinho já é pejorativo. Não consigo. Né?
ceguinho é complicado. Rinaldo, você é o melhor, é sério. Agora, ou cego, ou... hoje tem algumas nomenclaturas, como PCD, Sim, que é pessoa com deficiência, sim. né? Uhum. Deficiente visual também, mas se você falar para uma pessoa que não enxerga o que é cego, se você falar, você é cego, desde quando? Ele não vai se ofender, Certo. né? Uhum. É diferente de você chegar para um deficiente físico que não anda e falar, você é aleijado desde quando? Não é assim que se fala. É verdade. Você é paraplégico, é tetraplégico, né? É diferente. Então, é que os nomes vão mudando muito. Sim, Né? A nomenclatura, né? sim. Na verdade, a palavra cego é uma palavra que está na medicina, está ali nos livros de medicina, então tá certo. Não, porque a gente. Né? Isso é importante as pessoas saberem, porque eu tinha muito essa dúvida de eu não quero ofender o outro, Uhum. né? Eu não quero. Se ele tem a causa dele, tem a situação. A gente tem que falar, que nem a questão da cor, a questão do. Hoje em dia a gente tem que estar por dentro de tudo Sim. que está acontecendo um pouco. Né? Até pra. E a pessoa que tá na situação não se sentir mal também. É que nem. Eu vi você falando de uma questão que num podcast que você foi, sobre a questão da pessoa ajudar o deficiente visual na rua. Porque às vezes tem medo de se aproximar, ou que nem eu já ouvi a questão do cão-guia. Você não tem um cão-guia, né? Eu não tenho. Tenho vontade de ter, mas é que eu morava em apartamento até há pouco tempo. Sei. Né? E tenho dó também de ter um cão-guia. Porque o cão-guia vai ficar comigo lá no consultório, ficar o dia inteiro, tadinho, pertinho de mim lá. E eu acho que eu não preciso. Né? Não tenho essa necessidade de ter um cão-guia para ficar andando para lá e para cá, porque eu moro perto do consultório, eu não fico andando tanto. Teve uma época da minha vida que eu talvez poderia ter usado um cão-guia. Mas eu acho que não precisa hoje, né? Nossa, cão-guia é muito legal, né? É um amigo que você tem do lado ali. Né? Ele ia ser psicólogo junto com você, né? Oi? O seu já ia virar psicólogo, o seu cão-guia. Falando, olha lá, mais um problema. Lá vem a Jaque problemática. Ele já ia ficar lá com você. Falando, lá vem aquela doida lá. Eu sei porque uma vez, quando eu trabalhava na Marechal Deodoro, eu tinha um senhor que ele tinha um cão-guia. E eu lembro que a gente não podia se aproximar. Ele tinha até uma plaquinha falando pra ele não se distrair, né? Porque era ele que conduzia. Ele tava trabalhando, né? Ele tava trabalhando. E ele era tão fofo. E aí, mas tinha aquela plaquinha avisando que não era pra tirar a concentração dele. Né? Mas o pessoal existe isso da pessoa treinar. Existe um lugar, não existe um lugar que treina. Tem vários lugares. Antigamente, e ainda tem alguns. Tem alguns lugares que treinam o cão-guia, né? Nos Estados Unidos, agora na Polícia Militar. Sim. Tem algumas instituições que fazem esse treinamento também, né? É muito legal, para quem gosta é bem, bem legal, né? Mas eu acho que eu não tenho tempo para ter um cão-guia. Que tem que cuidar muito. E eu teria que desprender um tempo para ele. Então eu prefiro minha bengala, que ela resolve também. Né? Já tá tudo certo, né? Tá tudo bem. E a música, como é que hoje você tá? Hoje você faz. Hoje você ainda compõe? Tem essa questão? De vez em quando eu componho ainda. A música. Então, a música ela tem vamos dizer assim, uma importância muito grande na minha vida. A música, eu diria que me ajudou a minha voz voltar, né? Eu não contei que ainda que em 2011 descobriram um câncer, eu tive um câncer, e câncer na tireoide, e quando eu operei, tirou a tireoide, tirou o câncer, eles viram um tumor, mas quando eu operei tinha 3. Nossa. E um era bem grande e estava já desencapsulando, né? Quase já vendo uma metástase. E bom, vocês percebem que eu tenho um pouco de dificuldade para respirar, porque uma corda vocal minha não funciona.
à direita. E quando eu operei esse câncer, eu perdi a voz. Eu fiquei sem voz. Eu falava assim, tudo bem, oi Jaque. Né, a voz. A minha esposa, eu tinha que assobiar, eu batia palma pra ela quando eu tava longe, pra ela ouvir. Põe o sininho. E eu atendia no consultório assim, sem voz. E eu já não tocava mais na noite. Na época, né, depois que eu me formei, não toquei mais na noite. Só tocava nas minhas palestras. Uhum. E um otorrino falou, olha, ele foi meio categórico, assim, que minha voz não ia voltar mais, assim, do jeito que era e tal. Uhum. E aí, conheci ele mesmo me indicou uma fono especialista em cantor, que graças a ela, a minha voz voltou, né? E também falei, poxa, como que eu vou, a partir de agora, como que eu vou trabalhar a música, né? Tudo simultâneo, né? Tudo ao mesmo tempo. Uhum. Eu fiz um coral, né? Então eu tinha que passar as vozes para as pessoas. Aí eu forçava, mesmo baixinho, ia passando as vozes, ia ensaiando o pessoal, ia fazendo os vocalizes com eles, e exercícios vocais, né, de corda vocal para fortalecimento, e a minha também foi se fortalecendo junto. Uhum. E minha voz voltou, né? Só que a minha corda ainda não funciona. Mas então, a voz voltou. A corda da esquerda encostou na direita. Sim. Foi o que aconteceu, né? E a Thaís, que é essa fono, ela é também um anjinho que caiu do céu, né? Vou até depois passar o link do programa para assistir. Passa para ela. Né? E ela é uma pessoa assim que fez muita diferença na minha vida, né? E aí eu voltei a cantar, só claro que a voz não é mais como era antes. Sim. Eu acho que uns 90% melhorou do que era, né? Do que estava. Não chegou a ser, não é mais, não alcanço mais os agudos que eu alcançava. Mas a música, ela me ajudou muito, principalmente nessa parte. Quando também a música, você perguntou que onde a música qual a importância da música, né? Sim. Com a música eu paguei a faculdade, né, que eu tocava na noite. Quase não namorava, mas tocava, né? Ela tinha que ir. Você conheceu a Vânia na faculdade? Ou não? Na época de faculdade. Na época da faculdade. Mas aí eu ia tocar e ela ficava sentada me esperando, né? Era assim o namoro, né? Porque era final de semana. Sim. Sexta, sábado, domingo, tocando na noite. E isso eu toquei na noite 11 anos. Nossa. Né? Direto. É isso. É tempo, né? É tempo. E aí, você toca só o violão ou você toca outro instrumento também? Alguma coisa assim? A gente arranha alguns outros, né? A gente arranha E você dá palestra também, né? Isso é magnífico também, né? Da questão da palestra, eu acho. Porque é muito importante. Você tem vários projetos, e isso que é legal também, né? Trazer essa questão dos projetos que você tem, da música, quanto a música também foi importante pra você. Hoje você não faz mais música assim pra pagar qualquer coisa. Hoje você não trabalha mais. Não. Tudo mas o quanto a música, ela transforma também, né? A arte. Eu tenho feito uns programas aqui e eu tô começando a reparar bem isso também. O quanto a arte, ela é transformadora na pessoa. Que você se conecta com o instrumento, ou com a música, ou com a melodia. E faz coisas muito boas na pessoa, né? Acho que não só no seu caso, mas no caso de muita gente também. Um adolescente também que... várias pessoas. Hoje em dia tem muita gente com a deficiência visual, com outras deficiências. E eu acredito que a arte também ajuda a suprir muita coisa, né?
A arte transforma, né? A arte... Transforma mesmo. Você vê que tem tantas pessoas... Eu já vi tantos projetos de recuperação de menores infratores, que através da arte se descobrem, né? E a arte faz a gente ver outros horizontes, você consegue ver a vida com uma visão panorâmica da vida. Sim. A arte, ela, às vezes uma música fala o que a gente não consegue falar assim, verbalmente. Você Sim. ouvindo uma música, ouvindo apenas um instrumento, ela toca no fundo da alma, né? Não, e é importantíssimo hoje. Esses projetos, eu falo que esses projetos com música, de ajuda, esporte também, atividades físicas. Sim. Né? Você pratica alguma? No momento não, mas adoro. Então, atividades físicas, né? Eu acho que modifica eu também. queria fazer tiro-alvo, mas não dá. Melhor não, viu? Acho que não aconselho no momento e eu nem quero ser o alvo. E eu nem quero ser o alvo. O bom é que você leva tudo nesse humor, né? Assim, o pessoal acha que... Não, mas leva. Isso que é bom, né? A leveza. Falando disso, né? Assim, é que muita gente acha que questão da deficiência visual ou qualquer deficiência... muita gente pensa que, principalmente na rua, quando você está andando, pensa que a gente é meio um ET, né? Às vezes eu tô com a Vânia em algum lugar, a gente vai, sei lá, num banco, ou algum hospital, qualquer coisa. Como é o nome dele? Você tá ouvindo. Eu tô ouvindo. Né? Ela fala, ele sabe responder por ele é bem grandinho, aliás. Ou quando alguém vai me atravessar uma rua, a pessoa entra dentro do meu ouvido e pergunta se eu vou atravessar. Você vai atravessar? Eu falo, vou. Falo baixinho, vou. Pelo amor de Deus. A pessoa fala no meu cérebro, né? Sabe, vai lá não é nem no tímpano, vai no cérebro, assim, né? Fora o medo que às vezes a pessoa tem de atravessar, a gente vai tremendo, assim, né? Então, mas será que não é porque nós fomos criados achando que todo mundo que tem deficiência, as pessoas colocam como um coitado, como uma vítima. E aí, muitas vezes a pessoa tem até essa colocação errada. Que nem você casou, você tem uma vida normal. A Vânia, ela não tem a deficiência visual e você consegue ter uma vida normal com ela. Você faz tudo que uma outra pessoa qualquer faz. Então as pessoas colocam, às vezes, o deficiente visual ou qualquer deficiência como uma situação de, tipo, é um coitado. É por falta de informação. É um coitado. O que falta, na verdade, é informação. No Brasil, até pouco tempo atrás, a maioria dos deficientes ficavam dentro de casa. E as pessoas não saíam, não tinha recurso nenhum. E ainda existe esse estigma. Sim. Que o deficiente, qualquer deficiência, tem algumas deficiências, por exemplo, tem algum tipo, vou falar uma, por exemplo, a paralisia cerebral. Dependendo da gravidade da paralisia cerebral, a pessoa não fala direito. Sim. A pessoa fala enrolado. E quem vê aquela pessoa falando enrolado, pensa que a pessoa tem uma deficiência, um problema mental, sabe, assim, uma parte cognitiva da pessoa que não funciona direito. Uhum. E já estigmatiza, já vai rotular que aquela pessoa tem como que eu vou dizer? Que a pessoa não consegue concatenar as ideias direito, né? E assim acontece com todas as deficiências. Sim. Eu acho que a gente está chegando num ponto no mundo, né? Não é só aqui no Brasil, não. Onde tudo isso tem que ser muito colocado para as crianças, para os adultos. Porque, por exemplo, a questão do autismo, né? A gente teve até a Simone, que veio aqui. Maravilhosa a história dela. E a gente preparar nossos filhos para
vários tipos de situação que o outro amiguinho tem. A minha filha tem a síndrome de Tourette, que é os tiques. E o amiguinho da sala dela falou pra ela assim que tinha agonia de olhar pra ela quando ela fazia os tiques. E ela comentou isso comigo. Ela falou assim, meu amigo falou pra mim que tá agoniado de ficar perto de mim. Aí eu virei pra ele e falei assim, então sai de perto. Simplesmente ela falou, sai de perto. Só que aí a gente tem que... Hoje eu não pensava dessa forma, tá? Porque eu não tinha... por a gente não ter acesso a certas coisas, a gente acha que não tem o dever de querer saber e de querer respeitar. Então, quando eu me tornei mãe, a minha filha nasceu com uma anomalia anorretal, tive que saber o que era, né? Foi reconstruído o ânus dela. E aí, o que aconteceu? Eu tive que saber, para outras mães também. Aí, as pessoas tinham medo de falar sobre isso. Não vamos falar disso, porque vai afetar ela. Gente, quantas mães, e ela mesmo, precisa saber dessas informações. A gente precisa saber. Quando a gente levou ela e diagnosticou lá com síndrome de Tourette, também muitas pessoas para mim, não, você não pode falar. Sim, é necessário falar. É necessário falar uma mãe que tem uma criança deficiente visual, é necessário falar com uma mãe que tem uma criança autista. Eu acho que desde a escola já devia falar muito sobre isso. Você sabe que você tá falando isso e tá me passando aqui na cabeça que é muito fácil você ficar deficiente. É muito fácil perder a visão. É muito fácil perder a mobilidade. Um acidente às vezes pequeno, ou um acidente vascular, um diabetes que a pessoa tem, de repente pode perder a visão, ou qualquer outra coisa, ou sei lá, hoje para se perder a visão não é difícil, né? Tem problemas de retina aí que tem uma deficiência na retina, que a própria luz faz a retina degenerar, né? Enfim, tem N deficiências. Hoje de repente a pessoa está na rua, cai, tem um problema de coluna, acabou, não anda mais. Pois é. Então, é muito fácil você se tornar deficiente. E é muito difícil as pessoas pensarem que podem ficar deficientes ou podem ter alguém deficiente dentro de casa. Porque enquanto a deficiência está ali no vizinho, está ali nas redondezas, é uma coisa. Agora, quando está dentro da casa da pessoa, parece uma coisa de outro mundo, a pessoa imaginar isso. Sim. Né? Agora, quando a coisa acontece, igual no meu caso, a deficiência visual, eu me esqueço que eu não enxergo. Quando eu falo isso, muita gente fala, como assim? Eu me esqueço, eu não fico pensando não enxergo. Né? Não penso isso. Sim. Eu lembro que eu não enxergo quando tem que fazer alguma coisa que poderia usar a visão. Né? Sim. Igual, a luz está acesa ou apagada? Está acesa. Ah, tá. Aquele dia que eu achei que a nossa terapia era alguma coisa. Falei assim, nossa, Rinaldo, tem alguma coisa hoje? Aí ele, por quê? Eu falei, a luz tá apagada. Eu tinha aberto a janela e esqueci. E você falou essa questão da gente esquece. Eu esqueço também, porque você fica falando, ele começa a falar comigo lá, eu até esqueço. A gente, é por isso que eu falo, é falta de convivência. E as pessoas colocam uma coisa assim gigantesca em cima disso. E elas, né, limitam aquilo. A pessoa não pode nem... Aí vira sua mãe, viu? Não pode nem sair do lugar, não pode ir, não pode andar, não pode subir no ônibus, não pode fazer nada, né? Igual tem pessoas que falam assim, quando eu tô com a Vânia, eu tô até sozinho, vamos pela rampa. Tem escada? Tem, então vou pela escada. Mas você não enxerga, mas minhas pernas funcionam. Minhas pernas. Né? Se eu fosse um cadeirante, claro que eu ia querer pela rampa. Sim. Mas eu posso subir escada. Sim. O cadeirante, você anda. Eu falo que o cadeirante deve passar um apuro danado nessas ruas de São Paulo. O cadeirante, quem não é cadeirante, quem usa muleta, por exemplo. Nossa. Né? Imagine tantas calçadas com tantos degraus e tantos buracos nas calçadas irregulares. É um absurdo. Casas que tem
às vezes aquela garagem avançada que não pode, né? Aquela grade avançada sim, é que verdade. não pode, atrapalha a vida de todos os deficientes, não só visual, como outras deficiências. Assim, São Paulo, principalmente na cidade e ainda mais na periferia, a gente até comentou, a gente andando ali nos jardins, Uhum. maravilhoso andar ali, o deficiente visual, maravilhoso. Agora, você vai se afastando, vindo para a periferia, é um dia Indiana Jones, todo dia, É. né? Que você, a bengala enrosca nos lugares, mas eu consigo sair. Agora, e quem não anda direito? Cai, não tem jeito. E E o tem. cadeirante, como é que Nossa, vai fazer? Às vezes tem um degrauzão, o que o cara faz ali, né? eu acho que o cadeirante ele passa um apuros danado Muito. nessa questão de andar sozinho em São Paulo. A rua da minha mãe é uma descida, né? E eu falo pra ela aqui, eu falo, gente, um cadeirante não anda aqui. Tem rua que parece que você tá na lua, né? Cheia de cratera. Na É lua. A absurdo. lua acho que tá melhor que essas ruas aí, É. viu? Mas é um absurdo. E aí você fica assim, e é o que você falou, muleta, idoso. Por que onde idoso cai na rua? Você vai ver os idosos, tudo se machuca. Tem uma senhorinha que é a minha amiga, ela anda de bengalinha, a dona Vilma. Outro dia ela caiu na rua. Uhum. Por quê? Não tem aonde segurar, não tem aonde como andar, não tem. E aí as pessoas não se importam, sabe por que não se importam? Porque não tem ninguém na família, porque geralmente quem tem que se importar tá preocupado com outras coisas. Porque não tá dentro de casa. Não tá dentro de casa, só anda de carro, geralmente não tá na rua, e se vai andar na rua não é aqui no Brasil, né? Vai andar nas ruas de fora do Brasil. Então, e aí a gente, o cidadão que tem a deficiência, o idoso, a criança, paga o pato, paga tudo. Porque aí tem que andar, não tem essa condição. Eu tenho um projeto ainda na minha cabeça de fazer alguns vídeos eu andando na rua e mostrando as barreiras arquitetônicas que nós temos. Entrando nos lugares, mostrando, para ver se chama a atenção das autoridades. Porque, olha, a gente anda porque a gente tem que andar. Sim. Mas que é difícil, tem lugares que... Sabe, o piso tátil, às vezes o piso tátil, onde a gente coloca a bengala, você põe a bengala no piso tátil, e ele te leva em algum lugar. Sim. Assim, vai te levar um guichê do metrô, sei lá, a porta de tal lugar. Certo. E quando ele te leva para uma janela, é para quê? Para o cego pular da janela ali? Né? Será que é para o cabra pular de lá e se matar? Né? É para repensar. Vamos então, ver se ele... Às vezes colocam errado, fazem de qualquer jeito, né? E tá faltando. Quando não tem o piso tátil, você põe a bengala lá, na porta de uma biblioteca. Aí você vai indo, acabou. Então o cego para lá e fica parado até não sei quando. Porque não tem mais. Tá fechando a biblioteca. Anda 30 metros, acabou o piso tátil. Né? Não, é um absurdo. Eu falo que é um absurdo porque a gente vê cada coisa mesmo de... Pra mim começa na falta de empatia, né? E você sabe se tem projetos aqui, e você que acompanha muito mais de perto, tem projetos? Tem bastante, assim, já melhorou muito do que era. E vai melhorar. Sim. Vai melhorar. Só que ainda não tem um olhar ainda tão, como eu vou dizer, com tanta responsabilidade. Eu diria responsabilidade mesmo, né? Sim. Cuidado. Sim. Né? Em relação a isso, porque é como a gente fala, são poucas pessoas que prestam atenção nisso. Tem esse olhar, né? É como a questão da ecologia, agora que está todo mundo, porque a coisa está pegando. Sim. Agora, né? E você percebe que hoje está se falando muito de autismo. Muito. Por quê? Porque estão aparecendo as pessoas. Né? Então tem que ter movimentos para as autoridades olharem e começarem a agir. E aqui o teu programa, já que eu vejo que é um caminho. Sim. Né? Porque a internet tem uma força tão grande, pode chegar em tantos lugares que a gente nem imagina.
E de repente cai no colo de uma autoridade, né? Eu tenho medo um pouco da internet, né? Quando eu comecei a fazer esse programa aqui, eu fiquei um pouco preocupado em relação a isso. Porque as pessoas, elas pegam o que elas acham que elas querem entender e aí elas fazem uma bagunça em cima daquilo. E aquilo que hoje não é uma valorização para nós, o outro torna aquilo tão valioso, né? E as pessoas estão se matando pela internet, né? Elas adoecem os outros pela internet. Então, quando a gente começou... É até legal você estar falando isso do programa, que eu acho que eu nunca falei com convidado nenhum sobre isso. Porque o Sintonia, ele não veio pra mostrar a maquiagem de ninguém, nem o novo batom. Ele veio pra gente falar dessas situações que ninguém olha. São situações com mães que nunca vai ter acesso a certas coisas e a gente tá indo atrás pra mostrar que nenhum deficiente visual. Eu raramente vejo, se não for de uma forma exploradora na televisão, contar a história da pessoa de uma forma que, vamos tadinho, né? Tadinho, até o último, vai ganhar uma casa, vai ganhar Mas assim, contar o quanto a pessoa vive e ela faz tudo igual ao outro. E quem, às vezes, muito é o limitado, é o que enxerga. Porque ele põe uma trava nos olhos dele, não quer enxergar a realidade, vive naquele mundo de bolha, né? E enquanto isso, o mundo tá acontecendo lá fora, que nem eu escuto muita gente falando assim, né? Sobre os trabalhos voluntários também. Não é problema meu, não tem nada a ver com isso. Se o outro tá passando fome, é problema dele. E eu falo, não, é problema nosso sim, porque vem da educação nas escolas. Lá de trás, a educação nas escolas. Primeiro de casa, depois das escolas. Porque eu lembro que na minha época não podia desrespeitar um professor. Né? A gente não podia desrespeitar um professor. Era tudo muito assim, respeitável. Esses dias eu encontrei uma professora minha da época de colégio. Eu falei pra ela assim, muito obrigado pelo conselho que você me deu. Ela não lembrava, mas eu nunca esqueci. E eu nunca esqueci. Então, essas coisas que a gente tá falando aqui, tudo isso tinha que ser passado na escola. Não uma pinceladinha no livro da cartilha. Olha, gente, existe o deficiente que nós temos que incluir, né? Vou incluir aqui pra dizer que eu faço alguma coisa. E vocês... Não, a gente tem que falar muito sobre isso. É falta de informação ainda que nós temos. Muito sobre isso. Na verdade... Eu penso que ainda tem que ter mais estudos, né, dos próprios órgãos aí governamentais, né, que lidam com a educação, para poder entender como que é a vida de uma pessoa que tem deficiência, até para eles poderem passar, porque falta informação. Às vezes eles colocam um professor numa escola para poder um professor de educação especial para poder auxiliar os outros professores, mas aquele professor ele pode até ter conhecimento, mas ele não tem condições para poder ajudar, porque ele vai encontrar barreiras para poder... barreiras não só com os professores, mas no próprio sistema. E não seria só um professor. Teria que ter, ao meu ver, salas de recurso em todas as escolas. Porque está tendo deficientes em todas as escolas. Sim. Não é um polo aqui, um polo ali. São todas, né? Tá faltando todas. Isso. Então, na medida em que isso vai acontecendo, as pessoas vão se esclarecendo. O movimento de inclusão, para mim, começa por aí. Sim. Né? Porque a inclusão, ela acontece a partir do momento que as coisas começam a acontecer. Como que vai ter inclusão se as coisas não acontecem? Verdade. Né? É por aí. É verdade isso mesmo. Porque tem que ser falado, tem que ser... nessa parte eu acho que a internet também está trazendo muita coisa de conhecimento que a gente não tinha acesso, né? As crianças, principalmente. Eu sou uma pessoa que eu defendo a educação, eu defendo os estudos, eu defendo a leitura. Eu acho que a criança tem que saber ler, ela tem que saber escrever, porque o estudo... Eu falei isso outro dia para uma prima minha.
Falei assim, o estudo não vai te trazer, ele não vai trazer o emprego dos seus sonhos aqui, mas ele vai te dar o conhecimento para você chegar até lá. Eu falo, sem isso, eu estudei a minha vida inteira em escola pública. Meu pai nunca colocou eu em escola paga, a gente sempre estudou em escola pública. Mas naquela época, a escola pública, a gente aprendia muita coisa. Muita coisa. E eu não acho que os professores hoje em dia são ruins, tá? Não acho. Eu acho que falta isso que você falou. Falta o recurso, falta o incentivo. Quantos professores não devem ter ideias maravilhosas, magníficas para incentivar os alunos? Só que aí chega em um determinado processo, não consegue ir adiante. Não tem condições, faltam condições. Quantos alunos também são gênios dentro de uma escola? Né? São crianças já bem dotadas que têm assim, uma inteligência que já vem com... Eu falo que as crianças hoje em dia elas estão nascendo prontas, elas estão com a informação na mão. A coisa que a gente tinha aqui na biblioteca pesquisar, hoje ela só abre o celular. Olha, não vamos longe. Quando meu filho, o Vitor, mais velho, ele nasceu em 97. E eu lembro que em 99, ele tinha 2 anos. Eu estava montando um computador. Esse computador de mesa, né? Estava montando. Ele estava sentadinho no chão. Eu estava ligando o monitor, Ele olhou para mim e falou: pai, esse tem internet? Eu fiquei de boca aberta na hora. Quer dizer, como ele sabia de internet com 2 anos? Quer dizer, a gente não tem noção do potencial que essas crianças têm, né? Das coisas que estão acontecendo hoje. Então, a gente precisa aproveitar esse momento e tentar, de verdade, fazer um movimento de inclusão, né? Para que as coisas comecem a... Se tem tantas pessoas aparecendo com deficiência, é porque... Ou deficiência, ou no caso do autismo, né, que a gente vê, é porque existe também a necessidade de vários projetos para que isso comece a ter um caminho mais assim promissor, para que haja progresso nisso, né, para que essas crianças consigam ter um futuro melhor, serem mais independentes. É isso que a gente espera. Esse é o caminho, né? É o que a gente espera mesmo. Todo mundo, acho que ultimamente anda esperando um futuro melhor, né? Fico feliz quando eu vejo adolescentes criando projetos também, porque eles são um caminho, né? Agora eu falo que quando eu já tô na condição de tia Jaque, agora eu só observo as crianças. A minha parte desses projetos é trazer, né? Que nem a Yasmin, ela é minha sobrinha, ela tá comigo nesse projeto aqui. E ela tem 17 anos. E eu falo pra ela, vocês são o futuro. Agora vocês têm que ir trazendo coisas boas, amadurecendo. Nem você falou do Vitor que já com 2 anos. A Emily também, ela fala umas coisas que eu falo, da onde que vem isso? Né? E é a gente saber aproveitar o que essas crianças têm e a gente trazer o melhor. Eu fiquei com uma dúvida quando você falou da questão do câncer. Você sentiu alguma coisa ou não? Foi... Eu senti um cansaço muito grande na época. Sei. Um cansaço assim, a ponto de subir um degrau e já me cansar. E eu tava tomando eu acabei indo pro hospital, me viraram do avesso lá e descobriram o câncer. Resumindo o negócio, né? Entendi. E aí eu acho que quando eu operei, no mês que eu operei, eu perdi 12 quilos, né? Foi bravo o negócio. Foi bravo. Mas estou aqui. Isso foi em 2011, curou. Sim. Né? Era para eu ficar mais algum tempo por aqui. Não é a hora não, viu? Ainda não. Tá, quando for, né? Quando for a gente vai, mas ainda não foi. Pra onde eu não sei. Mas vamos, né? Vamos ver aí. Não. Depois disso eu compus mais músicas ainda. Tá vendo? Né?
Então, e é muito. Essa dúvida, né? Porque eu falo, como é que surge na nossa família, assim, graças a Deus, a gente não teve meu avô, acredito eu que foi câncer de próstata, mas é interessante falar isso para as pessoas também, que às vezes a pessoa sente alguma coisa e vai deixando passar, né? Não, eu na verdade, Vai foi deixando só esse passar. cansaço muito forte. Só que a minha família é uma família que tem, assim, da parte da minha mãe e do meu pai é câncer e coração. É câncer adoidado ali, Sim. né? Então eu, pelo menos desse, eu me livrei, Já né? foi. Foi porque já faz 12 anos. Então não voltou, né? Fiz um tratamento, fiz iodoterapia, onde a gente fica isolado num quarto de chumbo. Sim. Né? Fiquei acho que 4 dias lá, se eu não me engano, mais uma semana no apartamento do meu sogro, sozinho ali, que não podia me aproximar de ninguém por causa da radiação. Então, assim, foi um tempo difícil, bem difícil. Mas como dizem os portugueses, cá estou, né? Durante a sua vida, assim, teve algum momento que você se questionou por tudo isso que você passou e você falou assim, poxa, porque eu sou um cara tão bacana e tô passando por isso? Teve essa melancolia, essas coisas, ou não? Você sempre encarou com muito pé no chão tudo? A minha esposa está aqui para dizer, né, até para confirmar, que eu nunca, nem me desesperei. Quando eu soube do câncer, não me desesperei, não fiquei angustiado, nada disso. Né? Encarei. Eu falei, bom, passei já por tanta coisa, o câncer, eu vou passar também. Não sei se vou passar vivo ou não. Eu acredito na espiritualidade, na vida após na vida após a vida. Então pensei, bom, de alguma forma eu vou continuar. Então, claro que a gente se preocupa com a família, com os que vão ficar, tudo. Mas pensei, bom, o que eu posso fazer? Se eu me desesperar, vai piorar. Se eu tô doente e me desesperar, eu sei que eu vou criar aí, sei lá, hormônios, enzimas, substâncias que vão fazer eu piorar cada vez mais. Então deixa eu tentar me acalmar. E foi o que eu fiz. Me acalmei e, assim, emocionalmente eu encarei de forma tranquila, né? Não me abalou. Eu acho que por isso que eu saí bem dessa situação. Eu acho que isso é importante. E o apoio, né? O apoio, claro, das pessoas que estão do seu lado. Que eu acho que a família sofre junto. A Vânia deve ter passado nesse tempo. Eu acho que passa mil coisas na nossa cabeça. Acho que a gente que é mulher, a gente aflora muito mais esse lado, né? Embora eu também acredito na vida após vida e embora a gente sabe que todo mundo vai se encontrar, mas aqui nessa vida, nessa existência, aqui com essa roupagem, essa aqui é a única. Então acho que a gente pensa naquele momento assim, né? O que vai ser? Como vai ser, né? Se não é o apoio da família, ao meu ver, a família é uma grande estrutura que a gente carrega, né? Se não é a família, é muito difícil a gente prosseguir, porque uma que a família apoia, outra que a gente é muito bom ter pessoas que estão ao nosso lado, assim, pessoas que gostam da gente. Sim. Né? Isso acho que é de extrema importância. E a gente fazer alguma coisa por alguém, pela família, a gente se sentir também útil. Então, assim, não é só o pilar que a família mas também o que a gente significa para eles. Sim. Porque quando você vai embora, você vai fazer falta. Igual quando tem pessoas, até vou aproveitar o gancho aqui, tem pessoas que se suicidam porque passam problemas, porque estão depressivos, por N motivos. Se suicidam tem alguns teóricos que dizem que é para matar o problema, não é para se matar, mas só que se matam também, né?
Sim. E aí, essas pessoas se suicidam para tirar aquela dor dela. Só que é um extremo egoísmo. Por quê? Você tira a sua dor, mas você causa uma dor para sua família. Você causa uma dor tremenda para quem fica. Ah, mas é um ato de coragem. Eu também acho que se matar é um ato de coragem. Assim você vai passar por uma dor tremenda, mas ao mesmo tempo é de egoísmo. Porque a dor que você causa para o próximo, que está ali, para a mulher, para o filho, o trauma que você vai causar é tremendo. Né? Então, a gente tem que prestar atenção nessas questões e procurar cada vez mais aproveitar o momento o agora que a vida está nos proporcionando, igual nós estamos aqui conversando. De repente, tanta gente nos vendo e nos ouvindo que pode, sabe, pensar melhor nessa questão da inclusão, questão do câncer, né? Falamos de criança, falamos de tantas coisas aqui que a gente também tem que ter o cuidado para falar. Eu penso muito nisso. Quando a gente fala, a gente tem que procurar ser o mais claro possível, porque as pessoas vão interpretar de várias formas. Então é importante que a gente coloque sempre de forma bem clara para que não haja dúvida. Sim. Né? E quem está nos ouvindo aqui, sabe, comece a pensar que a vida vale muito a pena viver. Não importa o obstáculo que você tenha. E eu posso tocar uma música? Claro, Posso? claro. Mas antes de tocar, eu queria falar uma coisa. Assim, alguém me falou, o livro que eu li, não sei, não lembro. E eu pego isso como um lema mesmo, que a gente tem que seguir o exemplo da água. Quando a água ela encontra um obstáculo, ela contorna e continua seguindo o seu curso. E para mim isso de verdade assim um grande ensinamento, né? Bom, posso tocar? Por favor. Você deixa? A casa é sua. Bom, gente, é o seguinte. Como eu falei, né? Minhas cordas vocais não estão lá essas coisas. Mas essa canção que eu vou tocar foi a primeira música que eu compus. Eu tava sonhando. Eu sonhei de verdade. Foi em 83. Eu tinha 18 anos. E eu sonhei. Foi na época que a Globo, o Fantástico, eles lançaram uma campanha Nordeste Já, porque tinha uma seca tremenda no Nordeste, assim, eu acho que uma das piores secas. E eu fui dormir e me veio assim no sonho. Meu sonho eu enxergo perfeitamente. Sim. E aí nessa época eu enxergava um pouquinho, mas no sonho eu enxergava mais. Eu lembro uma noite bonita, estrelada, e eu no sertão. Ali as crianças barrigudas, doentes, bem barrigudas mesmo, com aquela barriga de verme. E eu lembro disso. E de repente eu já acordei assustado. E eu tava aprendendo a tocar violão na época. E eu tinha um gravador. Acordei de manhã, tinha um gravador. Peguei o gravador, falei, nossa, tá me vindo um monte de frase na cabeça. Peguei o gravador. Os acordes que eu sabia tocar, eu compus essa música. E saiu assim, no download, né? Veio de repente. E essa chama-se Terra Ferida. E quando eu falar Velho Chico, é uma referência a São Francisco, ao rio, tá bom? Tá.
Olha a noite tão bonita, veja a lua lá no céu, a criança dessa terra já não tem Papai Noel. Não vai mais ali no rio, vendo nuvens pelo céu, jogar seu barco de papel. Olha o dia tão bonito, vejo o sol se pondo está, as pessoas dessa terra já não podem mais plantar. Hoje a fome está matando e o homem nem está chorando por não ter águas pra chorar. Velho Chico nos ajude a essa terra molhar. Olha o dia tão bonito, vejo o sol se pondo está, as pessoas dessa terra podem mais plantar. Hoje a fome está matando e o homem nem está chorando por não ter águas pra chorar. Velho Chico nos ajude a essa terra molhar, molhar, molhar. Que lindo! E veio assim, eu tava aqui quase chorando. Porque retrata muito hoje ainda, né? Então, né? Essa música, ela É tão atual, né? é bem isso, é bem o que tá acontecendo ainda. E não sei até quando, né? É. Tenhamos esperança. Acho que a gente não pode desanimar. Quando eu fiz esse programa, foi uma das coisas que eu trouxe. Falei assim, a gente não pode desanimar. Porque pra onde você olha, você só vê gente desanimando. Eu não tô conta, não tô feliz, eu não quero mais viver essa vida. A gente acha que precisa de muito pra ser feliz, né? Enquanto uns só precisam de água. Né? E tem a felicidade. Porque se você for ver o povo nordestino, mesmo com todas as expressões que eles têm de dor,
muito deles ainda transborda a felicidade, né? Muitos. É porque, na verdade, eles estão... Aquele patamar que eles estão, dentro daquele patamar, eles não sabem o que é um conforto. Então, para eles está ótimo. Né? E é mais ou menos assim, quando a gente sobe um degrauzinho, a gente percebe que, nossa, tá mais ou menos. Aí você vai subir mais um, tá mais ou menos. Vai, para eles tá mais ou menos também, né? Sim. Se eles conseguem alguma coisa, vai estar mais ou menos, melhor, claro. O mais ou menos é o melhor. Sim. E vai conseguindo. Imagine, a pessoa que mora no Nordeste. Se você vê felicidade ali, é que eles não sentiram, por exemplo, quando eles vêm pra cá, e tudo é muito fácil perto do que eles conseguem lá. Claro, aí eles vêm pro paraíso. Só que lá, pra eles, aquilo tá bom. Enquanto eles não conhecem aqui. Imagine quando se o mundo fosse bem melhor, né? Como seria pra gente? Sim. Porque pra gente era bom também há 200 anos atrás. Tinha gente que ria, tinha festa também na época. Sim. É porque não conheciam a evolução de hoje. É assim. Então, imagine. Eu lembro que uma vez eu fui fazer fui para uma comunidade com o pessoal da faculdade e era para fazer um trabalho. Um trabalho na faculdade, lá acho que foi no primeiro, segundo ano. E eu e mais 4 meninas que não fazem parte desse grupo de hoje que eu tenho, quando eu estudava um outro horário. E aí, elas estavam morrendo de medo. E eu tranquilo, né? Por quê? Porque eu já morava na Zona Leste, na Zona Leste, elas moravam na Zona Sul, né? Então era um choque para elas. Aí, a gente foi entrando, o pessoal já parou a gente. Pra onde vocês vão? Aí eu falei, né? Aí tinha um botequinho bem pequenininho. Aí o cara já veio conversar com a gente. O que vocês estão fazendo e tal? Quem vocês são? Falei, nós somos de uma faculdade e tal. Queria conversar com algumas pessoas aqui para saber como que funciona, como que vocês são, como vocês vivem, essa história toda. E começaram a falar e tal. Fica mais um pouquinho aqui. E as meninas com medo danado. Hoje vai ter um samba, que era de tarde. Era uma sexta-feira. Bom, eu falei, vamos ficar mais um pouquinho para elas. Aí a gente ficou. E era daqui a pouco chega um com um instrumento, outro com outro. Assim, pessoal bem sem dinheiro, bem pobrezinho mesmo, né? Aí começaram a tocar o samba. E a cachaça rolando, né? Tocando, todo mundo feliz, eles felizes ali naquela situação. Aí eu comecei a perceber, olha, dentro desse patamar, como as pessoas encontram também felicidade. E logo a gente entende que a felicidade não está no fora, no externo, ela está dentro da gente. O estado de espírito está dentro da gente, né? Então, se você pode estar ou numa comunidade ou num palácio, depende muito de você, do que você carrega para você falar assim, eu sou ou não feliz. Sim. Eu atendo muita gente, Jaque, e atendi já muita gente depressiva demais, com muita grana, com muito status, com muita cultura. Então, e atendi gente feliz, sem nada. Sem dinheiro, sem status e sem cultura. Então, é muito relativo, não é a grana, não é o patamar material que a pessoa está, que vai mostrar o quanto essa pessoa é, o que essa pessoa é. Então vale muito a pena a gente parar para pensar sobre isso, sobre os valores que a gente carrega até. Sim.
né? Porque o emocional, estou falando dentro da psicologia, né? O emocional, ele não funciona de acordo com o que a gente tem. Ele funciona de acordo com o que a gente é e com como que eu posso colocar? Ele funciona também dentro daquilo que a gente carrega na questão de afetividade, de família. É isso que funciona bem. Né? Se você tem pessoas que gostam de você, pessoas que estão do seu lado, você se fortalece. Sim. Às vezes tem pessoas que têm muita coisa e é muito só, né? Pessoas que têm muitas posses e não tem família, não tem ninguém. Né? E aí? Como que essa pessoa é? É aquela coisa que compra os amigos, né? Sim. Não sabe saber quem são de verdade, né? Uhum. E é muito difícil isso. Você não sabe quem é teu amigo e quem não é. Isso é verdade. É importante, isso é verdade mesmo. E essa questão você pode estar num lugar bom, grande, confortável, e se você não estiver bem, não funciona. Isso não funciona mesmo, né? Tanto que você pode falar 10 vezes melhor que eu, o quanto de gente que procura você. E que você vê que o dinheiro não é o problema, mas a pessoa tem algo enraizado nela, assim, muito forte, né? E chega a se matar, né? E chega a tirar a própria vida, né? Porque não tem uma estrutura familiar legal ou emocional legal que segure isso. Não, né? Não tem. E é isso. Bom, você deixou várias mensagens aqui. Uma das coisas que eu ia falar pra você era pra você deixar uma mensagem para as pessoas que estão te assistindo, que vão compartilhar a sua história, que vão se simpatizar muito com a sua história. Eu acredito que a sua história o pessoal vai amar mesmo, vai ter muita reflexão, muito aprendizado. Acho legal um dia também ficar com o convite para você vir falar mais a fundo. Outro dia a gente pode entrar nessa questão da depressão mesmo. Porque eu acho que é um dos mal do século. Crise de ansiedade, depressão. E as pessoas estão passando por isso. Muita gente não busca ajuda, né? Acha que em casa vai resolver. Acha que em casa tá tudo certo, né? Até que você falou, você envolve toda a sua família. Você movimenta todo mundo que te ama. Todo mundo que gosta de você. E aí você vai minando a sua vida. Sua vida vai indo parecendo vai se desfazendo. Até você entender que você precisa dessa ajuda. Sim. E você falou em depressão, só para enfatizar isso. Depressão não é frescura. Não. A gente ouve muito, é frescura, a pessoa tá lá quietinha, tá? Não é. Depressão é sério. Né? Então, a gente tem que ter um olhar muito mais cuidadoso com isso. Muito mais responsável com isso. Sim, né? Exatamente. Bom, então a gente vai encerrar agora. Você quer falar mais alguma coisa? Não. Tá tudo bem? Tudo bem. Então tá bom. Foi ótimo, falou bastante. Só tenho a agradecer mesmo, né, a oportunidade. Imagina. Gente, o que eu poderia falar é que não vou falar aquela frase chavão, não desista dos seus sonhos, que a gente vê em todas as, né? Eu diria assim, que sempre existe um caminho. Sempre. Por pior que esteja a situação, sempre tem uma forma de a gente sair. Por que tem? Porque nós somos seres racionais. Então é aproveitar essa máquina que Deus nos deu, que pensa, né, para achar o caminho. Às vezes é muito difícil, mas a gente consegue, né? Verdade. É isso. Bom, a gente finaliza então o programa sempre com uma homenagem pro convidado, né? Você não ia ser diferente também, né? Embora você fala muito bem, né? Falei, o que eu vou falar pro Rinaldo? Porque eu falava assim, gente, é ele que fala pra mim as coisas, aí você fica pensando, né? Aí você deixa aquele momento, algo agir dentro de você, né? E aí a gente sempre faz um poema pro nossos convidados para encerrar.
E para você não seria diferente. Com carinho para o nosso amigo Rinaldo. O Rinaldo nos faz enxergar a vida com os olhos da alma. Nos faz perceber os detalhes que buscamos não enxergar todos os dias. É ver a vida com a beleza palpável, com toque suave e muito amor no coração. É ensinar que a vida não se resume a tamanha pequenez. Ela é grande, ela é energia, ela é amor. Hoje você nos mostrou o verdadeiro amor, daquele que não vemos, mas sentimos. O amor espiritual por onde somos guiados, onde somos conduzidos a viver o verdadeiro sentido da vida. Eu encontrei um poema que diz muito sobre hoje, sobre a sua história, que se chama Lendo. Lendo com as mãos, lendo com o olhar e com a imaginação. Lendo com a alma, lendo por prazer, lendo imaginando a fauna, já que a mesma não pode ver. Ler me faz ver o mundo da imaginação. Digo aqui no fundo, através da leitura, imagino uma linda visão. Esse poema é da Ivanês Fátima Nunes Carvalho, do livro No Olhar e no Coração. Que o seu olhar chegue a muitas pessoas e que vejam e percebam que somos nós a maior limitação. Que sejamos como o Rinaldo, livre para sonhar, livre para voar, livre para sentir e sorrir. Que brilhe a sua luz. Muito obrigado, Jaque. De nada. Que você falou livre pra voar, eu não quero voar, não. Não vai não. Ele vai continuar com os pezinhos. Deixa eu te dar uma asa aqui, ó. Você vai ganhar a sua asa, ó. Deixa eu te dar nessa mão só pra você sentir ela aqui, ó. Tem uma asinha aqui, ó. Isso aí. Tá escrito Rinaldo. Tem duas, ainda bem. Tem duas. Uma é da Vânia, que ela merece essa asa aqui. Metade da asa é dela. Muito obrigado. Eu te agradeço. Quer encerrar pra gente? Com uma música? Opa! Então, essa que eu toquei foi Terra Ferida. A gente participou de muitos festivais. E essa também, que eu vou tocar agora, chama-se Flor de Papel. Também eu participei de muitos festivais com ela, inclusive o Festival do Estado de São Paulo. Só que assim, minha voz não tá nessas coisas hoje, né? Então vamos lá. A vida é um horizonte aberto, uma folha no deserto, a esperança que nasceu, o campo verde onde a poesia imperava todo dia, hoje já morreu. Eu quero respirar o ar que a natureza me deu. Não vou me sufocar nessa poeira que hoje cobre o céu. A noite em que eu te convidava pra ver a estrela mãe amada desapareceu. A flor que ontem eu te oferecia com perfume e alegria hoje é de papel. O ar que a natureza me deu, não vou me
essa música sobe um tom, mas só que eu não subi porque minha voz não tá legal hoje. Então eu nem vou. Parei no meio. E eu nem vou entrar de segunda voz que você não vai gostar. Então vamos encerrando aqui. Encerramos, né? Erramos. Gente, muito obrigado. Queria agradecer vocês que ficaram assistindo a história do Rinaldo. Compartilhem, falem com bastante gente, porque a história dele é magnífica e é muito importante a gente falar sobre esse assunto, que vocês também percebam. E o que você sabe, né, sobre a inclusão também. Já sabe, já pesquisa, sabe? Vamos correr atrás, vamos divulgar, fazer projetos e colocar em prática, porque muita gente precisa, tá bom? Termino esse programa agradecendo vocês, agradecendo a Deus e a Jesus por mais essa oportunidade de vir aqui falar com vocês. E lembre-se, mais uma vez, tudo posso naquele que me fortalece. Um beijo, gente. Fiquem com Deus e até a próxima.